Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito triste, porém eu acho que deve ser um assunto ressaltado em toda e qualquer rede social, pois é um assunto muito sério e que acontece repetidamente em todas as partes do mundo. O assunto de hoje é sobre mutilação animal. Por definição, mutilação é qualquer ato que corte ou ampute partes do corpo. Então, aquelas pessoas que cortam orelhas de cachorro, cortam rabo, arrancam a unha dos gatos, cortam os bigodes dos gatos, isso é mutilação. Isso é um ato criminal. Hoje em dia, tem pena para as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, as pessoas continuam fazendo e continuam impunes. Por que as pessoas fazem isso? Infelizmente, nós humanos criamos definições, padrões de beleza para os animais. Então, por exemplo, um Rottweiler, se não tem a orelha cortada, não é um Rottweiler imponente, não é um Rottweiler bonito. Se, vamos supor, um Poodle, que não tem o rabo cortado, não é um Poodle bonito. Se o gato arranha seu filho, arranha os móveis, arranha a cortina, é um gato que deve ser punido, um gato que deve ter as suas unhas arrancadas. Esses são os motivos para a mutilação animal hoje em dia. As pessoas que fazem, geralmente, são proprietários que querem expor animais, são proprietários que querem expor seus animais, são proprietários que acham que assim a higiene será melhor. E são proprietários que obviamente não querem arcar com gastos de comprar novos móveis, nova mobília, enfim. Quem efetua o corte geralmente é o veterinário. Apesar de que hoje em dia 98% dos veterinários se negam a fazer esse serviço. Então, o que as pessoas fazem? Cortam em casa. Pessoas leigas pegam tesouras, até mesmo compram bisturis e realizam em casa o procedimento. O que acontece? A maioria das vezes, graças a Deus, dá certo. Mas, e os casos que não dão certo, como ficam? Como o animal se recupera? Entende? Enfim, quando eu estava pesquisando sobre o assunto, eu acabei descobrindo várias histórias de animais que infelizmente vieram a óbito por causa de pessoas imprudentes. Como, por exemplo, uma mulher que quis cortar a orelha do cão que ela tinha. Cortou com faca de cozinha, em primeiro lugar. Eu imagino a dor que esse animal passou. E tentou estancar o sangue com ferro de passar roupa. Claro, não deu certo, não era para dar certo. E o animal veio a óbito depois de agonizar por horas. Isso porque depois de ver que com o ferro não deu certo, ela tentou passar agulha e linha de roupa para tentar estancar o sangue, fazer pontos. Gente, não façam isso, por favor. Isso é imprudente, isso é imoral, não deve ser feito. Os profissionais, hoje em dia, estão muito mais conscientes. E a maioria, como eu disse, 98%, se negam a fazer esse tipo de serviço. Então, será que as pessoas em casa, completamente leigas, têm o direito de fazer? Entende? Eu acho que devia ser estudado um pouco mais sobre isso. Afinal, o animal sofre, o animal sente dor, o animal pode ter sérias sequelas, vários traumas por causa disso. Então, será que realmente vale a pena, por causa de uma estética humana, a gente mutilar os animais e fazer eles passarem por grande sofrimento? Pois eu imagino, tem pessoas que não conseguem colocar um brinco na orelha, imagina se cortassem a orelha dessas pessoas. Entende? Então, é uma coisa que deve ser pensada, balanceada. E principalmente, gente, pensem no bem-estar animal.
Ele também merece uma qualidade de vida. Enfim, os proprietários com quem eu conversei, a maioria se mostrou indignada com as coisas que eu falei, com as histórias que eu contei. A minha posição sobre isso é a seguinte: se você tem um animal, vamos colocar como Rottweiler e Pitbull, que são os mais atingidos pela mutilação, e você quer que seu animal proteja a sua casa, por exemplo, não é porque você vai cortar o rabo, não é porque você vai cortar a orelha, que ele vai proteger melhor a sua casa, entende? Se você tem o gato, você sabe que o gato tem unhas completamente afiadas, completamente finas, que são capazes de arranhar, são capazes de estragar várias coisas que temos em casa. Então, compre protetores de unha, entende? Hoje em dia no mercado tem muitas opções para a gente poder escapar dessas situações que são desagradáveis. Como, por exemplo, o caso de gatos. Vou mostrar agora uma imagem para vocês, onde tem o corte correto das unhas do gato. Pois a unha do gato é igual à nossa unha. Aqui embaixo é totalmente irrigado e nós sentimos dores, exatamente como o gato. Se você reparar a unha do seu gato, você vai ver que na pontinha é mais rosado. Nessa pontinha rosada tem as terminações nervosas e tem muitas veias ali, veias e artérias. Se você corta errado, vai sangrar. E se você não souber estancar, o animal pode perder a sensibilidade naquela unhazinha, naquele dedinho. Então, corte de maneira correta. Se você vê que deu alguma coisa errada, procure um veterinário imediatamente, pois esse sangramento deve ser estancado o mais rápido possível. O mesmo vale para os cachorros. Os cachorros também têm essa terminação nervosa e o corte da unha também deve ser feito de maneira correta. Senão também pode sangrar e você deve procurar um profissional. Enfim, corte de rabo. Por que eu sou contra? Se você corta o rabo muito curto ou em locais errados, o cão vai sentir dor pro resto da vida ao ser tocado no rabo. Ao mexer o rabo, ele não vai poder demonstrar que está feliz, senão ele vai sentir dor. Além de se sentar e correr, vai ser incômodo. Gente, tem osso no rabo. E você cortar o osso, né? Eu não preciso nem falar nada. Eu imagino a dor que deve ser, né? Ah, mas ele é filhotinho, não se lembra. Lembra, gente. Ele lembra. Não caiam nessa. Ele lembra, ele sabe da sensação. Ele sabe como foi pro resto da vida. Corte de orelha. Eu imagino se nós pegássemos um humano, cortasse a orelha dele e colocasse uma tala por dias para ficar da forma que a gente quer. Gente, existem cortes específicos de orelha. Eu achei isso absurdo. Tem corte para rinha, tem corte para exposição, tem corte para, sabe, muita coisa. Nessa imagem que vocês estão vendo, tem todos os tipos de corte de orelha. Gente, que padrão é esse? Quem quer ter a orelha cortada? Ninguém quer ter a orelha cortada. Seria a mesma coisa de cortar a nossa orelha pra gente ficar parecendo elfo, porque eu acho elfo bonito. Vou colocar a minha orelha mais pra cima, porque eu acho mais bonito. Vou colocar a minha orelha aqui em cima pra ficar parecendo Mickey. Gente, isso não existe. Isso é incabível. Vamos acordar, por favor, gente. Vamos parar com isso. Isso é mutilação. O animal sente dor. E outra coisa absurda, cortar os bigodes dos gatos para eles não fugirem de casa ou não saberem voltar para casa. Gente, isso não existe. Sinto muito. Isso não existe. Não tem fórmula perfeita que vai impedir 100% o seu gato de sair de casa, a não ser que você tele sua casa, que você tenha um cercado alto. Se você mora em apartamento, coloque aquelas telas de segurança nas janelas. Se você não quer que ele saia de um determinado quarto, coloque aquelas portas teladas. Não corta, gente. Não pratique a mutilação. Afinal de contas, os bigodes dos gatos são como réguas. É com aquele bigode que ele vai saber se ele cabe em determinado lugar, se ele consegue pular de determinada altura,
se ele tem capacidade de enfrentar determinado inimigo. Então, assim, existem muitos contras em mutilação animal. Arrancar as unhas eu não preciso nem falar, né, gente? Ah, mas a patinha fica fofinha, a patinha fica lisinha, não incomoda os proprietários, não estraga os móveis. Ok, tudo bem, isso pode mesmo acontecer, eu acredito em você quando você fala isso pra mim. Mas você tem noção que cada vez que aquele gato pisar no chão, ele sente dor? Você tem noção de que toda vez que ele tenta brincar, ele sente dor? Gente, não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Em 1998, dia 12 de fevereiro, foi aprovada a lei número 9.605. Eu tô com a colinha aqui, gente, porque é muita coisa para lembrar. E nessa lei, no artigo 32, diz o seguinte: ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, é crime. A pena para esse crime é de 3 meses a 1 ano e é aplicada uma multa. Nesse mesmo artigo diz o seguinte: para quem realiza experiências dolorosas ou cruéis com animais vivos, para fins educativos ou não, tem a pena aumentada 1/6 a 1/3 se houver a morte do animal. Então, gente, é crime. Denuncie. Vou deixar a imagem com vocês, que tem um número para vocês denunciarem. Ligue para a polícia. Você não precisa falar quem você é, pode ser uma ligação anônima. Mas não deixem isso acontecer. Existem vários criadores hoje em dia que fazem esse tipo de mutilação para vender os animais com essas características que os humanos determinaram como bonitos, como acessíveis. Então, gente, por favor, vamos mudar isso. Está na hora da gente mudar. Porque eu penso o seguinte: se Deus quisesse que o animal nascesse sem rabo, ele teria feito o cachorro sem rabo. Se ele quisesse que a orelha dos rottweilers e dos pitbulls e de qualquer outra raça de cachorro tivesse sido feita, cortada, ele teria feito cortada. Ele não teria deixado pra gente fazer. Entende? Se ele quisesse que os gatos não arranhassem, que não fosse o maior esporte dos gatos, então não seria assim. Então não vamos intervir na natureza. A natureza é perfeita. Nós não precisamos mudar nada. Muito obrigada. Deixe seu like. Deixe aqui embaixo a sua opinião sobre o assunto. Se você conhece, se você tem animal que foi mutilado, que chegou pra você, já assim você não pode fazer nada, ou o que você fez. E não esquece de compartilhar. Acesse nossas outras redes sociais. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.